Após a queda de um avião, um casal fica preso em uma ilha deserta no oceano. Sejam bem-vindos ao canal Reufi Recap. Um casal que se chama Sarah e Jackson estavam sentados em um bar assistindo a um vídeo. Eles se conheceram na ilha e passaram um ano repleto de aventuras juntos. Essa é a última noite deles, pois pela manhã, a garota vai para Londres para começar o seu novo emprego. Ela oferece a Jackson para ir com ela, mas ele decide ficar na ilha onde ele sempre viveu. Ele oferece para Sarah outra garrafa de cerveja. Quando ele sai brevemente para pegar, Sarah decide simplesmente fugir. Um ano depois, o destino trouxe a Sarah de volta para a ilha onde vai ser realizado o casamento da sua melhor amiga. Longe do trabalho, ela volta a se sentir livre. Ela chega à casa de um velho conhecido. À primeira vista o lugar não aparentava ter ninguém. Mas logo o dono da casa sai. Ele estava com seus amigos que estavam carregando caixas de rum na caminhonete para a festa que estava se aproximando. Mais tarde, Sarah encontra outros amigos. Eles curtem bastante juntos, como faziam antigamente. Ela diz que a celebração acontecerá na ilha vizinha, que se chama Rodrigues, onde uma balsa estava programada para levar eles no início da manhã. A Sarah confessa que sentiu saudades do lugar e as lembranças que teve ali. Ela pergunta se ela iria ficar, mas Sarah responde que precisavam dela em Londres. Então um barco se aproxima do pier. Ali, Jackson aparece na companhia dos seus amigos. A amiga de Sarah avisa que ele abriu a sua própria escola de mergulho na ilha e que agora ele tem uma namorada. Sarah fica um pouco constrangida ao saber que vai ter que encontrar o seu ex-namorado antes do casamento, já que vai ter uma festa na praia que estava marcada para essa noite. Durante a festa, a garota não consegue tirar os olhos do Jackson. Ela decide ir falar com ele. Sarah tenta iniciar uma conversa amigável com o seu ex, mas recebe respostas bem diferentes. Jackson simplesmente decidiu ir embora da festa, mas a Sarah não desiste e se oferece para acompanhá-lo até sua casa. Durante a caminhada, Sarah consegue amolecer o coração do Jackson e eles vão bebendo juntos até a casa dele. Sarah flerta abertamente com ele e coloca o colete salva-vidas de forma sedutora. Jackson, brincando, infla o colete, assim os dois ficam bem próximos um do outro. Os sentimentos voltam a surgir entre eles e a Sarah espera um beijo, mas o Jackson consegue resistir à tentação. Depois disso, eles começam a brigar, relembrando todos os erros e ressentimentos um do outro. Durante a discussão, eles se aproximam e se beijam. Pela manhã, após uma noite deles juntos, Sarah decide fugir de novo. De manhã sua amiga liga brava a ela e diz que Sarah perdeu a única balsa que levaria ela ao local do casamento. Então ela foi até a casa do seu velho amigo Fred. Ele vai para a festa voando no seu pequeno avião e concorda em levar a Sarah com ele. A Sarah fica muito surpresa ao saber que o Jackson também iria com o Fred para o casamento. Depois de pegar uma caixa de rum, o trio embarca no avião. Sarah tenta falar com o Jackson, mas depois dos acontecimentos daquela manhã, ele simplesmente ignora ela. Durante o voo, o Fred convida a Sarah para ocupar o assento do copiloto. Enquanto Jackson dorme, eles puxam conversa sobre o relacionamento e o homem fala sobre a sua esposa, que faleceu recentemente após uma doença grave. Ele diz à garota que o amor nem sempre é fácil, fazendo uma alusão entre ela e o Jackson. Sarah costumava ter aulas de pilotagem com o Fred, então ele sugere ela assumir o controle do avião. Ele a lembra das regras básicas de segurança. Após receber instruções, Sarah liga o piloto automático e se prepara para assumir o controle do avião. O Jackson acorda. Nesse momento ele percebe um cilindro de gás que estava solto nos seus pés. De repente, Fred começa a tossir muito. Jackson tenta prender o cilindro no lugar, quando de repente ele escuta a Sarah gritando desesperadamente que o Fred estava tendo um ataque cardíaco. As pílulas não ajudam e no segundo seguinte o Fred cai de cabeça no controle do avião, fazendo ele descer em queda livre. O cilindro se solta de novo, fazendo uma rachadura no para-brisas do avião. Jackson mal consegue alcançar o Fred e tira ele do volante. No último momento, antes de cair no mar, Sarah consegue endireitar o avião e faz ele ganhar altitude. Jackson arrasta o corpo do Fred para longe e tenta uma reanimação nele, mas não funciona, já era tarde demais. Jackson pega sua jaqueta e cobre o corpo do Fred. Depois que ele assume o assento do piloto,
Ele descobre que o GPS do avião estava quebrado e não há sinal nos telefones dos dois, então eles não sabem onde eles estavam. Jackson, junto com Sarah, tentam se comunicar usando o rádio, mas ninguém faz contato com eles. A única esperança deles é o piloto automático que deveria levar eles até a Ilha Rodrigues. No entanto, logo fica claro que o cilindro que bateu ali danificou o sistema de controle automático, incluindo o piloto. A situação é extremamente complicada pelo fato de restar apenas meio tanque de combustível. Sarah, que aprendeu algumas noções básicas de pilotagem com o Fred, deve colocar o avião em segurança. Então, depois de calcular uma rota aproximada usando uma bússola, a garota gira o avião em 180 graus. O casal se assusta ao ver uma enorme tempestade se aproximando. O avião começa a tremer bastante, mas o Jackson estava confiante de que eles passariam pela tempestade a tempo. Eles finalmente conseguem entrar em contato com o Samuel, o controlador de tráfego aéreo. Os dois se reportam a ele e pedem ajuda. O controlador de tráfego diz que eles precisam mudar a direção imediatamente ou usarão todo o combustível para chegar à Terra o mais rápido possível. Eles precisam voar para o oeste em meio à tempestade. Jackson não estava feliz com essa situação e pergunta se eles podem pousar o avião na água, mas eles não podem fazer isso porque vão ser completamente despedaçados. Conforme a tempestade se aproxima, as comunicações são cortadas e os dois não têm escolhas a não ser voar para o centro da tempestade. Jackson diz a Sarah que eles precisam ir para o assento do piloto principal para que eles possam ver os instrumentos claramente. A menina tem uma tarefa bem difícil. Apesar do mau tempo, ela deve garantir que o avião permaneça na mesma altura. Sarah decide ganhar altura para sobrevoar a tempestade. Em pânico, Jackson diz que não era boa ideia, mas ela não escuta. Finalmente, eles se encontram acima das nuvens da tempestade. Eles ficam felizes em ver o céu limpo. A felicidade acaba logo, pois eles ficam enjoados com a altura extrema. Sarah fica inconsciente, então o avião começa a cair rapidamente de novo. Jackson consegue acordar ela, e eles controlam o avião. No entanto, durante a queda, a bússola quebrou, fazendo com que saíssem do curso. Jackson lembra como fazer uma bússola improvisada. Ele pega uma agulha magnética e coloca ela em um líquido com álcool. É assim que eles conseguem identificar a sua localização e Sarah vira para o oeste novamente. Finalmente, eles conseguem escapar da tempestade, mas gastaram muito combustível. Sarah percebe que um dos tanques estava quase vazio e decide trocar para o tanque que estava cheio. No entanto, o nível de combustível começa a cair muito rápido. Jackson sugere que o tanque de combustível pode ter sido danificado durante a tempestade, causando um mau funcionamento. Ele decide sair do avião. Jackson pega uma corda e pede para a garota diminuir a velocidade. Ele rasteja cautelosamente para fora do avião e, após várias tentativas, ele chega ao compartimento do motor. No momento seguinte, ele escorrega e machuca seu braço. Jackson consegue se agarrar na asa com o braço e a Sarah segurando o volante na sua posição, e corre para ajudar Jackson. Por meio de muito esforço, a Sarah consegue levar o Jackson para dentro do avião. Ela examina o braço dele e descobre que ele estava com uma fratura. Depois de tratar da ferida aberta com o álcool, em seguida, com o auxílio de um kit de primeiros socorros, ela coloca um torniquete nele. Os dois voltam ao painel e percebem que restava apenas 5% de combustível no tanque. Sarah sugere perder o peso do avião para ganhar algum tempo e economizar combustível. Sarah joga para fora todos os assentos e bagagens. Isso atrai a atenção de um barco que estava logo abaixo deles. Logo os dois percebem que isso não é o suficiente e olham juntos para o corpo do Fred. Ela arranca a foto da família do Fred do painel e coloca no bolso dele. Ela move o corpo dele em direção à saída e o empurra. Em seguida, ela pega as bebidas que tinha ali fora, mas de repente, Jackson tem uma ideia de usar elas como combustível. Por conta do seu ferimento ele não consegue reabastecer os tanques, então a Sarah decide cumprir essa missão. Ela sai e sobe no telhado do avião. Assim que ela chega na asa, ela abre o tanque de combustível e começa a despejar o álcool lá dentro. Depois de esvaziar todas as garrafas, o nível de combustível aumenta ligeiramente. Jackson informa a Sarah que avistou uma pequena ilha no caminho onde eles podem tentar pousar.
Ele diz a Sarah que eles precisam voltar imediatamente, pois pode não haver outra chance de se salvarem. Ela decide escutar o Jackson e vai para o assento principal. Sarah vira o avião de volta, mas depois de alguns minutos de voo, eles ainda não conseguem localizar a ilha. O combustível acaba completamente e o motor do avião para de funcionar. O avião começa a planar e fica assim por um tempo. Sarah decide se desculpar com Jackson por toda a dor que suas ações causaram a ele. Jackson também se desculpa por ser egoísta e não apreciar as escolhas dela. De repente, Jackson percebe na janela a pequena ilha, a mesma que ele tinha visto antes. Sarah vira o avião e começa a planar em direção à ilha. Ela tenta pousar, mas em baixa altitude ela perde totalmente o controle do avião. O avião cai na água e capota. A água imediatamente começa a encher o avião. Os dois ficam presos lá dentro. Sarah consegue abrir a porta e nadar até a superfície, mas ela percebe que Jackson não subiu. Então ela mergulha de volta e descobre que ele estava inconsciente preso na asa do avião. Ela puxa um colete salva-vidas da cabine e coloca nele antes que o avião vá para o fundo do oceano. Os dois flutuam para a superfície e a Sarah puxa o corpo do Jackson para a terra firme e reanima ele. Ele recupera a consciência e cospe a água do mar. Os dois ficam caídos na areia da praia. Eles descobrem que a terra ao redor deles estava quase toda submersa. A chance de sobrevivência deles é completamente reduzida a zero. O chão começa a sumir sobre os seus pés. Os dois confessam o seu amor um pelo outro, sentindo que o fim estava próximo. Nesse momento o pequeno barco de pescas aparece porque ele ouviu os sinais de resgate. A Sarah puxa o Jackson para o barco com todas as suas forças e assim o casal consegue sobreviver ao desastre do avião. Até o próximo vídeo.